Recursos humanos na sua essência. Esse é o tema que nós vamos conversar um pouco hoje. O setor de recursos humanos, ele tem uma função dita uma função primária, necessária, essencial, que é a função de selecionar, recrutar, admitir, entrevistar, fazer toda aquela burocracia do processo admissional, fazer a integração do funcionário, que é muito importante que seja bem feita, é muito importante um olhar atento. Porém, a função essencial do RH, ela está ligada ao ser humano. O ser humano, ele está em todos os níveis intelectuais da empresa, desde o mais alto nível intelectual até o menor nível intelectual. Por trás de toda função existe um ser humano. Esse ser humano, ele é igualmente importante na sua essência. Então, se eu estou tratando com uma pessoa intelectualmente mais avançada, eu tenho um linguajar talvez diferente. Porém, se eu estou lidando com uma função menos técnica, mais braçal, eu também tenho um ser humano, que eu preciso chegar na linguagem dele para me fazer clara, para trazer clareza para a comunicação. O setor de recursos humanos, quando ele se ativa na sua verdadeira função, ele precisa atender os mais diversos níveis intelectuais da empresa. Ele precisa atingir todos os funcionários de todos os setores. Ele precisa pensar o que fazer não só para selecionar a pessoa certa, mas para atingir essa pessoa certa, essa pessoa selecionada, essa pessoa contratada, durante todo o ciclo dela na empresa. O RH ter um feeling para contratar o melhor profissional tecnicamente falando é muito importante. Mas o RH tendo contratado o melhor profissional tecnicamente e conseguir extrair dele o melhor durante todo o ciclo dele na empresa, é o que vai elevar a produtividade de todos os setores, de todo o time. Porque esse profissional, muitas vezes, tecnicamente, ele é perfeito, mas ele tem uma dificuldade de se relacionar. E aí entra o RH. O RH, ele precisa identificar isso. Se ele contratou sem identificar, ele precisa identificar e tratar. Se ele contratou já sabendo, ele é o melhor profissional, mas ele precisa de um ajuste, quando ele vai tratar com o time dele, seja subordinado dele ou ele sendo subordinado, o RH já precisa tomar uma ação logo na integração. Então, o RH, ele tem uma função, ele é o coração da empresa. Independente do ramo de atividade, a gente pode falar do setor condominial, nós podemos falar da indústria, do setor de transporte e logística, nós podemos falar do mais amplo ramo de atividade. O RH é o coração de todas as empresas, independente do ramo de atividade. Isso porque todos os funcionários passam por esse funil que é o RH. E o RH, se ele estiver atento, treinado e voltado para a relação humana, muitos funcionários ele não vai contratar. Quem ele contratar, ele vai saber o que esse funcionário precisa para ser o melhor, para dar o melhor dele. Quando o RH ele tem essa essência da relação humana, o que ele vai fazer? Ele vai extrair o melhor de todos os profissionais, de todos os setores. Ou seja, se ele contratou um comercial, esse comercial ele vai vender muito acima da meta. Ele vai buscar bater a meta todo mês. Se ele contratou um operacional, ele contratou o melhor operacional. E esse operacional, ele vai fazer girar essa engrenagem da empresa. Ele vai fazer acontecer. Se é um administrativo, esse administrativo vai dar o melhor dele, esse funcionário.
Por isso que é tão fundamental que o RH esteja atento à relação humana. A parte técnica, quem tem que se preocupar é o superior hierárquico. Então, se eu tenho um setor que ele é responsável, ele está me pedindo um funcionário, eu sou do RH, o setor técnico está me solicitando um funcionário, necessariamente ele vai avaliar a técnica. Ele vai me passar os requisitos, ele vai avaliar a técnica e eu vou avaliar o ser humano, a relação humana. Como esse funcionário é enquanto trabalhando com um time. Isso sou eu, RH, que vou avaliar. Então, o RH da sua empresa, ele precisa ter um olhar atento. Ele precisa estar treinado à relação humana e não apenas a essa função dita primária. Na verdade, a função primária do RH é a relação humana e a secundária é todo o resto. Então, se os seus funcionários de RH não têm essa visão estratégica, eles precisam ser treinados para isso. Para a verdadeira essência do RH, que é a relação humana. Isso vai trazer melhor produtividade. A empresa vai extrair o melhor de cada ser humano que estiver fazendo parte do time. Era isso que a gente tinha para trazer hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição pelas redes sociais, pelos contatos que temos no site.